A lição é a de número 59. Quando mergulhamos nas faixas do egoísmo, com todas as suas derivações de orgulho, vaidade, inveja e arrogância, nós perdemos, provisoriamente, a conexão com nossa essência divina, amorosa e boa, mantenedora da saúde física. Na busca da cura, precisamos restabelecer essa conexão de amor à vida, a nós mesmos e ao nosso próximo. Em que trecho do caminho nós perdemos essa ligação com o nosso ser divino? Em que momento nós nos tornamos arrogantes, impacientes, invejosos, melindrosos, violentos, inseguros e carentes? Recuperar a saúde é recuperar o amor em nós. E quando isso acontece, não há espaço para o medo, a raiva, o orgulho e a inveja, causas primárias de quase todas as doenças em nossa vida. Bom, então eu acho que é uma reflexão muito importante, né? Porque nós só damos aquilo que nós temos, né? Seja em relação a nós mesmos e seja de nós para os outros. Então, sempre que nós estivermos perdidos nesse caminho, a gente precisa lembrar daquilo que Jesus nos falou, né? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida, não é isso? E que nós estamos aqui exatamente para exercitar esse amor. Nós não estamos numa prisão, nós estamos numa escola. O planeta Terra é a nossa escola. E aqui é a nossa oportunidade de sermos melhores. Então não importa se a gente gosta ou não gosta daquele que está do nosso lado, né? O nosso próximo sempre será o nosso próximo, independente daquilo que a gente sente por ele. Mas se a gente tiver amor em nós, a gente já tem o princípio de cura quando a gente não gostar dele. Então agora eu vou chamar o Marco para vir fazer a nossa prece inicial. Bom, pessoal, para iniciar o trabalho, vamos fechar os olhos, sincronizar. Pai de infinita bondade, toda espiritualidade amiga, queremos agradecer o início do trabalho de hoje, a presença do Celso, nosso palestrante, que possamos estar aqui com nossos ouvidos abertos, nosso coração conectado, para que realmente tragamos para nós os ensinamentos que forem aqui debatidos, para que consigamos fazer na prática ações que nos levem no caminho de Jesus, que essa tarde de hoje, esse início de noite de hoje, seja mais uma oportunidade aproveitada de melhorar, de nos reformar, de buscar conhecimento, de fazer com que a nossa jornada nessa encarnação consiga ainda mais êxito, para que possamos estar revigorados e fortes para tudo que vem pela frente. Que assim seja, iniciamos o trabalho com muito amor. Celso, abençoe. Então, o problema é eu externar a minha gratidão, né? Primeiro, por eu fui recebido, não só por isso, mas também pelo que eu estou sentindo. E o segundo problema é eu corresponder às expectativas. De qualquer maneira, eu acho que sempre que a gente é chamado, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer independentemente de qualquer coisa, né? Eu acho que a página inicial e a prece tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Então, ama, trabalha, espera e perdoa. É importante relembrar em que contexto essas coisas foram ditas, né? Saulo, ele depois do momento da história de Damasco, ele passou por coisas e passou 3 anos no deserto, refletindo a respeito de todas aquelas coisas que ele estudava mesmo. E depois
nesses 3 anos, ele resolveu começar a trabalhar. Ir para a Seara pegar aquilo que ele sentiu muito de aplicar. Voltando para Damasco, houve problemas, junto ao Sinédrio, e foi para Jerusalém. É claro que os amigos da Casa do Caminho, que passaram a ser amigos, mas não eram amigos, estranharam muito aquela conversão, estranharam também o jeito dele, daquele homem que era toda força, ousadia, virou um jeito todo queimado do sol, mais magro. E depois disso, ele resolveu, como ele não tinha mais nada, estava muito cansado, se sentia doente já, ele resolveu ir à Tarso procurar a casa paterna para lá ele ter um repouso. E lá chegando, encontrou um pai puramente fariseu, né? Aqueles que é pai, mas que não aceita o que ele chamou de traição a todas as coisas que eles estudavam, a tradição deles, tudo isso, e não permitiu que ele ficasse lá. Como pai, ele mandou criar uma bolsa de dinheiro, mas nem todo o dinheiro do mundo supriria a falta que Saulo sentia naquele momento, que era guerra no coração. Então, ele saiu sem rumo e encontrou uma caverna, não sei se é essa não. Sim, foi muito bonito. E lá ele, chegando, ele deitou cansado entre as pernas do mesmo que é nosso poço, e apareceram Estevão e Abigail. E ali aparece um diálogo em que Abigail diz para ele tudo isso. É tudo mesmo, que é muita coisa. Isso aí compreende muita coisa no entendimento de todos nós. E ele tem um questionamento que gera essas respostas de Abigail. Então, o nosso plano de estudo, o nosso mesmo, os espíritos presentes também podem participar, sem problema nenhum. Né? Então, esse plano de estudo é o seguinte: nós vamos ver o questionamento de Saulo, entender esse questionamento dele, como é que as respostas de Abigail satisfazem esse questionamento, e vamos tentar entender como é que esse questionamento diz respeito ao questionamento nosso mesmo. Né? Porque, afinal de contas, nós aqui presentes somos um movimento espírita. Temos também questionamentos correspondentes, independentemente da época que vivamos e tudo isso. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é lembrar que nós temos que ser muito gratos a Emmanuel e Chico. Porque é o seguinte: eles nos traçam um retrato muito real e fidedigno daquilo que foi, o que aconteceu mesmo. Ora, onde é que a gente vai buscar um registro tão bonito, tão fiel, que nos fala tanta coisa, senão através dessa psicografia e tudo isso? A história registra muitas coisas que Paulo falou, como Paulo lembra, mas esse tipo de registro nós somos privilegiados, quer dizer, todos que leem o livro são privilegiados em compreender, porque, inclusive, eu acho que Emmanuel desce ali a especificidade de nos fazer compreender como o órgão emocional
pessoas que viveram naquele tempo, elas valorizavam todas essas coisas, né? Então nós vamos entender o questionamento. Busquemos entender os sentimentos de Saulo que geraram o questionamento pedido para o e como eles podem ser correspondências de nossas atuais preocupações. O primeiro questionamento é: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? Isso é o que Paulo, angustiado, perguntado para ver a gente fugir. E nós estamos simplesmente andando. Essa preocupação de compreender de forma perfeita os desígnios de Cristo, ela é muito pertinente, porque nós muitas vezes podemos interpretar as coisas de uma maneira diversa, diferente daquela que deveríamos compreender. Só que quando nós nos elevamos ao estado de amor, tudo parece fazer sentido. Então as coisas se encaixam, nós compreendemos por que é que isso foi dito nesse contexto e a que isso leva. Então, quando amamos, tudo que nos disse Jesus passa a fazer claro sentido, passa a ser entendido com verdade incontestável. Você está me ouvindo bem? Sabe por quê? Porque Deus me deu uma extensão de voz de 2 centímetros. Então, às vezes, eu falo baixo e não percebo. Se eu estiver falando baixo, por favor, reclame acertadamente. Nosso questionamento, quer dizer, aquilo que se sugere que seja o nosso questionamento diante dessa questão do amor e de como Saulo deveria se portar. Qual é a nossa ideia de amor? O que nós entendemos por amor? Então é interessante nós percebermos que muitas vezes nós fazemos uma ideia muito personalista de amor. Né? Obrigado. Por quê? Porque nós vamos ter aqui, inclusive, amor e paixão. É bom que a gente faça um bom uso das palavras, né? As palavras são signos que têm um determinado significado que pode ser diverso para as pessoas. As pessoas podem compreender paixão como uma expressão, vamos dizer assim, mais forte de amor. Eu sou apaixonado, não sei o quê. Quando na realidade é muito útil que nós possamos entender essa diferença entre amor e paixão. Nós podemos dizer que amor é um sentimento que tem origem divina. E paixão é um sentimento que tem origem no coração do homem. Tanto é que muitas vezes as pessoas usam falar as paixões como um sentimento, as paixões humanas e todas essas coisas. Mas eu acho que essa diferença, essa separação, ela é útil, porque ela pode nos fazer compreender o seguinte: é muito natural. Na realidade, eu acho que o único Jurássico aqui sou eu. Novíssimo. Você sabe que eu te amo, né, Celso? Novíssimo, meu Deus. Mas isso é interessante da gente ver pelo seguinte: eu posso estar dizendo que os espíritos são muito mais antigos, né? Esse é o momento da nossa existência, né? Em que vocês, eu não posso falar em inverno, porque tem a ver com a sua. Mas isso pouco importa. O que importa são as ações, né? Mas o que a gente está fazendo isso é natural
que, por exemplo, na primeira fase da nossa vida, nós nos apaixonamos. É tão bom, né? Você encontrar uma pessoa de quem quer entregar o coração e tudo isso, mas é também importante lembrar o seguinte, que esse sentimento, muitas vezes é um sentimento de troca. Quando vocês veem uma pessoa chegar para você, eu quero amar e ser amado. Muito justo. Mas o amor, ele só se preocupa em dar. O amor quer o bem-estar do outro. A maior preocupação do amor é essa. E essa é a magia que cerca. Vamos falar em magia que cerca essas palavras, que faz com que nós entendamos que a noção que nós temos dessa coisa ainda vai se desenvolver. Né? Isso é muito interessante, porque nós vamos crescendo e vamos entendendo melhor as coisas, entendendo melhor o lugar do amor nas nossas vidas. Né? O que nos impede de amar? Com vocês amar. O que vocês acham que nos impede de amar? Porque, às vezes, eu vou fazer entender melhor a pergunta. Às vezes as pessoas, eu chego no centro, eu só ouço falar que as pessoas devem se amar, o mandamento maior fala do amor a Deus, do amor ao próximo, mas se eu não sinto essa inclinação para amar, eu estou perdido, meu Deus do céu. Será que eu sou assim? Por que eu não consigo amar espontaneamente? Nós vamos entender que, na realidade, isso tem a ver com a prática que você vê. Na realidade, nós somos seres, até um certo ponto, conflitados. É como que perderam um pouco aquela natureza original. Mas a boa notícia, né, é que nós estamos aqui para resgatar isso. Isso é um trabalho de cada um de nós. Quais as consequências da falta de amor? Olha, se amar é o que a natureza nos impõe como lei do Criador, quando não amamos, quando não somos amados, quando não devotamos amor a alguém, o que nos acontece? Nós adoecemos. Eu não sei se vocês já leram esse livro, Amor Imbatível, do Dr. Joana. Ela fala o seguinte: na causalidade atual dos distúrbios psicológicos, como naquelas anteriores, sempre se encontrará o amor ausente e o responsável. Ela substantiva ali, amor ausente, para a gente entender o seguinte, que isso, quando falta amor na vida das pessoas, elas adoecem. E dependendo do nível de conflito, essas coisas se cristalizam em verdadeiros males mesmo, né? Que fazem com que as pessoas expressem um lado, vamos dizer assim, espiritual, patológico, que acaba se expressando de uma maneira muito difícil, né? Aí a gente vai ver como é que todas essas coisas, ela afirma o seguinte, que sempre se encontrará o amor ausente como responsável. Ela explica que à medida que amadurecemos no sentimento de humanidade, vemos a pessoa ao lado não mais como competidora, mas de participante das mesmas alegrias. Então, aí a gente fica pensando que existem pessoas que saem de casa, elas vão para a guerra. Não? Elas põem o pé para fora de casa já com aquela carreta, um negócio aqui. E qualquer coisa que contraria elas agridem. Isso aí é efeito desse estado verdadeiramente patológico.
terapia começa no amor a si mesmo. Olha, como é que eu vou votar ao outro aquilo que eu não sinto por mim mesmo? Aí a gente vai ver que, na verdade, esse lema fala do amor, do trabalho, esperança e perdão. Mas o amor é abrangente em todas as situações. Animais e mesmo plantas absorvem as emanações do amor ou sentem a ausência. Podem ser impressionantes. Lá em casa, só para ilustrar isso, nós temos um lírio aquário cujo nome é Vitória, está batizado. O nome da planta é Vitória. Aí a Luísa chega e diz: Vitória está com sede. Aí eu vou lá e vou olhar a Vitória. E a Vitória nos segue há muitos e muitos anos. O seguro leva a Vitória junto. E ela, esse ano, ela nos deu 8 flores, o que não é geralmente é 5, 4, mas porque a Vitória se sente muito amada naquele momento. E ela responde dando aquelas flores. E ao contrário também é verdade. Vocês sabem, às vezes a gente ouve falar de leva uma arruda, não? A arruda é uma coisa boa para ter em casa, mas boa por quê? Sabe por quê? Porque a arruda é um tipo de planta que é mais sensível a mudanças vibratórias. Então, se você entrar num lugar e ver que a arruda está murchinha, dá meia volta e sai de novo. Porque essa planta, ela sente aquelas mudanças. Tem gente que não entende isso, põe para dar sorte, mas é por isso, ela avisa a mudança vibratória. Isso é uma coisa interessante. O cara usa um beijo de sabonete de arruda. Ótimo. O ser humano mais sensível vive em função do amor ou desorganiza-se em razão da sua carência. Isso é muito claro, né? Quem não é amado, quem não ama, como é que vive? Né? Expressa essa carência no próprio modo de ser mesmo. Aqui em Evolução em 2 Mundos, André Luiz, quando fala sobre a alimentação dos desencarnados, ele fala o seguinte: essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas, trocadas entre aqueles que se amam, é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar, de vez que por ela se origina a ideal euforia orgânica e mental da personalidade. Daí porque toda criatura tem necessidade de amar e receber amor para que se mantenha o equilíbrio geral. O estado verdadeiramente natural da vida é o de amor. Então, quando André Luiz explica isso, ele começa a explicar porque, olha só, você tem aqui um corpo físico só, não, tem um perispírito também. Como é que esse perispírito está unido? Não é de feijão com arroz. Nós não alimentamos o perispírito de feijão com arroz. O perispírito se alimenta pela respiração. Tanto é que as pessoas, quando desencarnam, elas são muito materializadas. Elas sentem falta dos elementos sólidos, sentem fome mesmo, sentem sede, essas coisas. Mas elas verificam que, apesar de não comer e não beber, não tem uma segunda morte. Porque, na realidade, elas têm que se desmaterializar em termos de vivência. Porque o perispírito, o corpo astral, ele se alimenta pela respiração. Pela respiração vem um elemento vital e que também exula pela pele. Né? Ele explica isso, mas ele complementa essa explicação dizendo o seguinte: as criaturas se nutrem
si de amor. Isso é muito legal, muito legal. Então, quando você passa na rua, você olha que coisa, graças a Deus nós somos brasileiros, porque a gente anda na rua e é quando você cumprimenta um estranho e recebe um sorriso, às vezes não. Mas não existe essa possibilidade de você cumprimentar as pessoas e receber um sorriso. Nessa situação já existe uma troca de sentimento que nos admira. E muito é que liga com a gente. E quando a gente compreende isso, a gente passa a entender melhor como é que a gente deve viver. Deixa eu perguntar, quanto tempo eu tenho? Uma hora, né? Então, eu precisava controlar. Está ali no próximo, de graça da luz aqui. É porque eu sou meio cego e meio surdo. Se quiser, alguns chegam 10 em 10, quer? Levanta a plaquinha. Segundo questionamento: como fazer para que a alma alcance o elevado esforço de amar os inimigos? Porque isso que Jesus recomendava, né? Amar os vossos inimigos. Aí ela responde: trabalho. Mas quando ela fala trabalho, o que a gente imagina? Nós imaginamos a ação pelo trabalho. Só que ela fala da obra de aperfeiçoamento interior através da ação do bem. Então, é como se ela dissesse: trabalhe as coisas dentro de si. Né? Uma das melhores contribuições da doutrina espírita é ensinar que as exterioridades, elas não são importantes, o que importa é a vida interna da pessoa, como ela age de acordo com aquilo que ela sente, porque a gente pode passar, a gente vai ver isso, a gente pode passar a vida inteira achando que os outros pensam que nós estamos muito bem, nós fazemos tudo certo, mas por dentro de nós a história é completamente diferente. Nosso questionamento: o que se opõe à valorização do trabalho? Por que eu não valorizaria o trabalho? Né? Não se trata só da inação motivada pela preguiça e busca do prazer, mas da despreocupação, do descaso em se aperfeiçoar e contribuir para a obra da vida. Está lá na pergunta 132 do livro de Espírito, a pergunta para Margarida. E nós temos a missão, as coisas que nós fazemos também é a nossa parte contributiva para a obra da vida. Cada um de nós tem que contribuir para a obra da vida. Né? Então, o trabalho material segundo mesquinhos interesses. Você vai encontrar pessoas que têm um trabalho, pessoas só pensam em trabalhar para prover a si os seus, mais nada. E às vezes a natureza do trabalho nem sempre é interessante, mas só pensa, o objetivo é esse. Nós vivemos num mundo bastante consumista. Nós estamos integrados nesse mundo. Nós não podemos escapar de muita coisa, mas nós percebemos que não existe uma grande preocupação, a não ser por parte das pessoas mais espiritualizadas, uma grande preocupação em trabalhar para o outro. Como a pessoa tem esse trabalho, o trabalho material é um benefício de todos. Nós podemos fazer um trabalho material que beneficie o próximo, claro, mas o trabalho espiritual de aperfeiçoamento é imprescindível. Por quê? Porque, na verdade, olha, vocês veem uma pessoa que trabalha muito o benefício dos outros, mas pode ser
ser que essa pessoa esteja fazendo, ou se ela não é reflexiva, não gosta de pensar, não se volta para dentro de si mesmo para pensar nas coisas, para trabalhar o próprio ser. Então essa pessoa pode ter se acostumado ao trabalho físico, trabalho de ação, mas ela também tem que aprender a trabalhar levando em consideração a sua vida interior, aquilo que vai fazer com que ela compreenda melhor as coisas. Então, a Abigail falou num sentido mais amplo a respeito dessas coisas. O que Emmanuel fala em O Consolador sobre o trabalho? Trabalhar e sempre. Essa é a lei para vós outros, para nós que já nos afastamos do âmbito limitado do círculo carnal. Esforcemos-nos constantemente. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Lemos, nós gostamos do que lemos, mas se aquilo que eu leio não trabalha a minha parte inteira, até que ponto eu estou sabendo aproveitar aquilo? O livro é um vocês que são professores aí, o livro é um professor maravilhoso, porque o livro é um professor a quem eu pergunto, ele nunca se cansa de responder. Nós colocamos na trabalho, né? Ele nunca vai sempre ter a maior paciência do mundo de responder o questionamento, nem que eu não entenda inicialmente aquilo. Então eu vou e volto até compreender aquilo. Quantas vezes a gente ouve, né, que a primeira vez que eu li isso eu entendi muito bem, mas eu insistia para ser ler de novo. A terceira vez que eu li o Nosso Lar, vi outro livro. Que a gente vai completando o nosso entendimento. Os mentores do além poderão aclarar os ensinos que o homem já recebeu por meio da misericórdia de Cristo e da benevolência dos seus enviados, mas em hipótese alguma poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhe compete na curta permanência das lições do mundo. Isso significa o seguinte: eu posso buscar orientação, eu posso buscar entender tudo, eu posso questionar e receber. Questionar é muito bom, porque questionando que a gente abre as portas do entendimento. Eu posso fazer isso tudo. Mas se eu não trabalhar isso internamente, se eu não trocar essas coisas, em algum lugar ali que André Luiz falando que a gente fala, mas as ações nem sempre são correspondentes. Então, quer dizer, eu entendo o seguinte, que o trabalho mesmo, os espíritos nos acompanham, eles nos ajudam, eles nos inspiram, mas eles não podem fazer por nós aquilo que nós mesmos vamos fazer. Terceiro questionamento: que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Esperar é aguardar com esperança. Essa é a palavra interessante, né? Esperar é aguardar com esperança. Se diz aqui sempre para a pessoa: você está esperando o sinal abrir? Você está dizendo: não, estou aguardando o sinal. No sentido de esperança que ele vai abrir de qualquer maneira. Mas é interessante que nós usamos essa palavra as duas palavras com o mesmo sentido. Eu estou esperando o fulano. Eu tenho esperança que eu estou aguardando. Enfim. Mas eu também falo no sentido
de esperança nenhuma. Fulano vem, eu espero que venha. Esse é o sentido da esperança. A alma deve atender ao programa divino em qualquer circunstância, livre de caprichos pessoais, como dúvidas ou incertezas. Às vezes as pessoas, elas diante do primeiro laivo de dúvida, elas paralisam. Ah, não vou fazer isso porque eu não sei como fazer. Ah, eu não fiz nada porque eu não entendi. Mas ela se empenhou, se entendeu o negócio. Ela procurou se esforçar para tentar interpretar aquilo ou tomar iniciativa. Então, vejam que todas as coisas, o espiritualismo, de uma maneira geral, é uma escola que nos chama a ação, ao desenvolvimento da iniciativa, a você fazer algumas coisas que você tem que, você pode fazer. E não há nada melhor do que você aprender a vencer a insegurança. Eu não sei nada sobre, foi enfiar a cara para tentar entender, para tentar fazer, para tentar. E é nesses desafios que você vai crescendo. Mas às vezes você se esconde através da menor dúvida. Então, como é que eu posso ter esperança que as coisas aconteçam se eu não trabalho a minha própria capacidade para que as coisas mudem? E é isso que eu quis dizer. Porque a gente atrela um pouco a palavra espera a uma coisa passiva, né? E muito pelo contrário, tem muito a ver com o trabalho. Exatamente. Até no sentido de esperança, porque se eu tenho. Muito bom você ter falado isso, porque uma coisa é justamente você aguardar passivamente que as coisas aconteçam. Outra coisa é algo que você sabe que não depende de você, mas você tem esperança que aconteça, no sentido de você acreditar no futuro. Você acredita no futuro. Aquilo é uma coisa boa, que você espera que aconteça, que pode perfeitamente acontecer. É uma coisa boa. Agora, não vale cruzar os braços podendo fazer alguma coisa. Né? E essa distinção é muito importante que a gente faça ali. E o que se opõe à esperança? Aí você fala, a desesperança aí não Olha, o materialismo, o imediatismo, a superficialidade, a falta de reflexão. Porque isso é uma coisa que nós podemos dizer que é muito triste. Nós vivemos num mundo em que uma parte considerável das pessoas não acredita no futuro. Não tem a menor esperança de que coisas boas possam acontecer. Né? Elas acham que a vida é aquilo ali e elas tentam viver aquele espaço de tempo da melhor forma possível. O que muitas vezes significa agir egoisticamente. Elas querem, elas no entender delas, esse futuro não existe, né? Depois daquilo para debaixo de uma pedra. É muita coisa, muito interessante a gente pensar também que esse medo de que as coisas terminem para sempre gera uma doença. Mas isso aí também é outro tema que isso aí vai. O que ocorre no ser que o leva a ficar desesperançado? Às vezes o materialismo contribui para isso. Mas existem outras coisas que contribuem. A ideia de não depender de si para que as coisas melhorem, o problema existencial, a depressão, a solidão, a decepção consigo mesmo. Na realidade, muitos de nós
sente-se um tanto perdido. Não é alguém que é alguém que, acho que o Joana mesmo falou, perdeu o endereço de si mesmo. Né? Porque a gente se acostuma a procurar tudo fora de nós, e não encontra, e não vê remédio para essa situação, e não tem a menor esperança de encontrar isso que a gente quer, nós adoecemos. Aí nós vamos ver uma coisa aqui muito interessante. Depois disso aqui, Fonte Viva do Emmanuel, ele tem uma página assim, 94, Capacete da Esperança, que aliás é do próprio Paulo, tendo por capacete a esperança na salvação. É imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. Pode acontecer o que tiver que acontecer. Eu sei que eu devo esperar um futuro bom. Então não importa o que aconteça. Capacete é indumentária de luta, esforço defensivo. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo. Nem pode exigir demasiado repouso quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Então, a palavra luta, muitas vezes, pode lembrar combate, mas existe um bom combate, que é o combate que eu contra o meu lado inferior, contra as minhas dificuldades, contra aquilo que ainda vive dentro de mim e que me atrapalha. São as melhores brigas, né? São as melhores brigas, são essas. São as melhores e mais difíceis. Aliás, a gente aprende que quanto mais difícil, isso tem um resultado positivo correspondente, se vencer. É muito conhecida a situação de que Deus não coloca fardos onde que não os aguenta. Então, está difícil para você, isso significa que você pode vencer. É claro que dentro de um quadro de bom senso, ninguém vai procurar fazer o impossível. Mas, nesse sentido, tem uma outra página de um desses livros que fala de Maria de Magdala e usa uma expressão que é também muito elucidativa sobre essa situação. Diz lá Emmanuel que Maria de Magdala foi, dessas personagens do Evangelho, a pessoa que mais se violentou para mudar. Então você mais cometeu violência contra si mesmo para se mudar. E você pare e pensa nessa situação, cometer a violência contra si. Mas que tipo de violência é essa? Tem o lado bom removendo o lado inferior. É você querendo crescer, você querendo, para mim, a minha heroína do Evangelho, uma profunda admiração justamente por isso, porque o que ela venceu, as coisas que ela fez, tanto é que quando Jesus teve aquela aparição, a primeira que ele apareceu foi Maria de Magdala. Porque essa violência, essa luta que nós temos, ela acontece dentro de nós. E é isso que nós temos que entender, que, na verdade, às vezes a passividade
se justificar, diz que é uma coisa de paz, é uma coisa de não, tudo bem, mas aquilo ali pode representar a ilação, que é falta de progresso. Quarto questionamento. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos outros? Perdoa. O que a Bíblia quis dizer com isso? Saulo foi perdoado por Estevão, por Abigail, por Ananias, por Áquila e muitos outros foram direto ou indiretamente atingidos pelas suas ações persecutórias, recebendo a notícia de que os irmãos do caminho, não obstante a sua iniquidade, oravam por ele. Então, Saulo foi quem viveu a história do perdão mais do que muitos daqueles personagens, né? Porque ele foi perdoado e nesse perdão que ele recebeu, ele pôde entender melhor o que Jesus queria. Quando, no leito de morte, Abigail começa a falar com Saulo, que estava do lado dela desesperada, ela começa a ver Gesiel, que é o original do Estevão, se aproximando, e ela diz o seguinte para Saulo: olha, ele está pedindo para dizer para você que Jesus ama muito você. E que você vai fazer muita coisa. Então, você vai trabalhar muito. Então, naquela altura, ele era alguém que estava transtornado por tudo que aconteceu e tinha aquela ideia ainda de Rabino, Sinédrio, e que achava que isso era fonte da infelicidade dele, né? Depois ele ia compreender que não era nada daquilo. Nosso questionamento: como reagimos ao descaso alheio em relação ao que nos é mais caro? Porque ele fala aqui o seguinte: ó, como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E muitas vezes nós entendemos que para nós é tão clara uma coisa, para nós é tão claro que só a reencarnação explica as coisas que acontecem com as pessoas. Não querem assim, não aceitam isso, acham que isso aí é uma coisa, isso aí, mas elas não aceitam, mas essa não aceitação está cheia de fuga da verdade, né? Elas dizem que não aceitam, na verdade eles estão não querendo discutir uma coisa que vai lhes causar um certo transtorno de pensar aquilo, de abrir mão do que já pensaram. É muito mais cômodo continuar pensando assim. Aí é. Se autorresponsabilizar. Né? Se autorresponsabilizar. Sério. E aí, isso aí também é outro livro. Como reagir ao descaso alheio? A diferença de devolver o descaso e compreender. Porque diante do descaso dos outros, eu posso argumentar, ele não entendeu também. Aí eu estou fazendo justamente aquilo que eu estou criticando. Mas como? Eu não posso convencer a pessoa. Eu não posso, nesse sentido aí, eu não posso chegar e obrigar a pessoa. Se Deus não nos obriga, se Deus dá liberdade para que nós escolhamos as coisas, como é que nós vamos obrigar alguém a fazer alguma coisa? Não faz sentido isso. Então, é perfeitamente possível que eu possa respeitar as coisas do outro, mas não preciso ter nenhum sentimento menos feliz por aquela pessoa. Né? A coerência entre pensamento, discurso e ações. Porque nós sabemos que eu posso pensar de um jeito, falar de outro e agir da terceira maneira. A gente tem que sentir que existe coerência nessa situação.
A força do exemplo honesto e desassombrado. Às vezes eu não convenço a pessoa com a palavra, mas quando ela vê como eu ajo, ela para pensar, mesmo que ela não fale nada, ela vê na nossa ação um exemplo, mas ele age dessa maneira. O que impede a disposição ao perdão? Né? Eu pergunto, eu tenho respondido. O orgulho na relação com o outro. Agora aqui, esse tal do orgulho nos anos grandes e não é de hoje. Emmanuel, em A Caminho da Luz, ele fala que o povo de Israel é alguém que veio de fora para compor esse grupo aqui no planeta, mas a grande característica desse povo é o orgulho. Orgulho de casta, não aceita. As pessoas, vocês dizem povo eleito. Eu estava vendo que fui procurar, eles estão até hoje lá esperando o Messias. Quer dizer, mas eles não querem saber, eles querem orgulho, às vezes, não é um orgulho que. Às vezes as pessoas acham que o orgulho é uma coisa positiva. Vocês já viram a pessoa falar, eu tenho orgulho do meu filho? Porque isso é um uso consentido da palavra. Porque a gente não tem uma outra palavra para substituir aquilo que nós entendemos que é o orgulho mesmo. Mas o orgulho, nós podemos dizer que é um senhor tirânico. E nós muitas vezes não percebemos como nós servimos a esse Senhor sem discutir. Porque nós somos muito afeitos à represália, à competição, a ver o outro como uma ameaça. Né? E nós não entendemos que se eu não reajo, e esses heróis do Evangelho nos ensinam isso claramente, se eu não reajo não significa que eu sou covarde. Pelo contrário, significa que eu sou muito mais corajoso do que qualquer daquelas pessoas. Se eu não reajo é porque eu compreendi que se eu reagir, eu vou eternizar aquela situação. E nós sabemos que até hoje existe aí tem espíritos aí que estão muitos e muitos milênios nessa situação. Uma coisa até interessante de observar e que nos causa assim muita. Nós, como espíritos, com isso eu percebi que grande parte desse povo de Israel que saiu de um outro sistema para ficar do planeta para cumprir aqui um programa de reabilitação, não só faliu esse programa, mas como alguns deles estão prestes para migrar para um planeta ainda mais inferior nessa transição que nós estamos vivendo aí. Então, isso aí é uma coisa que é terrível isso, né? Porque eles são submissos a esse senhor tirânico. Acham que tem que ser assim. E o nosso problema é a relação com o outro. No mesmo livro, Joana fala do amor-perdão. O self encontra-se envolto em subpersonalidades, que são as qualidades morais inferiores herdadas das experiências primárias do processo evolutivo. Inveja, raiva, orgulho, medo, perversidade, etc. Ela cita aqui essa doutora que não está funcionando isso aqui. Por que não está funcionando? Não, na televisão não aparece.
essa Robin Cassandra, ela é que teoriza isso, falando sobre personalidade, porque na realidade eu tenho a minha personalidade de raiva, eu tenho a minha personalidade de perversidade, de tudo. É uma coisa que eu carrego comigo. Por quê? Porque ao longo das minhas existências pregressas, eu alimentei inadvertidamente esse comportamento de tal forma que ele virou uma subpersonalidade. Qual é o processo contrário? Eu tenho que criar em mim uma superpersonalidade que faz com que aquela subpersonalidade se anule. E nós estamos aqui para isso. E isso é plenamente possível. Né? E ela explica aqui que o amor proporciona a transformação das subpersonalidades em superpersonalidade, o que impede a sintonia com a agressão alheia. O que é isso? Quer dizer, quando uma pessoa me faz uma coisa ruim, se eu tenho essa superpersonalidade da represália, eu vou responder da mesma maneira. E ainda acho que aquilo é justo. Né? E aí é porque existe essa sintonia, aquela vibração que parte da outra pessoa encontra receptividade em mim. Porque existe essa identidade vibratória. Na medida em que eu cresço e que anulo essa tendência, quando vem essa tendência inferior, já não encontra receptividade, a pessoa volta. Os autores espirituais que falam da vida de Jesus falam que ele muitas vezes havia espíritos dos que se juntavam para jogar contra Jesus vibrações ruins. Né? E na mesma hora recebiam de volta uma reação, não que Jesus não estivesse fazendo isso, é porque na realidade era tão não havia tão antagônico em termos vibratórios, que a pessoa acabava se prejudicando daquilo. E nós podemos entender esse processo muitas vezes quando nós, às vezes, você vê uma pessoa agredindo outra, aquela outra não responde e trata bem, perdoa aquela situação, ou não liga. Aí a pessoa fica, eu vou contar uma coisa para vocês. Uma vez, eu estava lá no Maitá, dirigindo a seta para a esquerda para entrar no retorno, e o cara veio de lá e pegou aquele retorno na contramão. E quase que a gente bateu. Pisei no freio, abri o vidro e preparei o meu vernáculo. E ele olhou para mim e falou assim: senhor, desculpe. Eu não tinha medo. E eu, desculpe. Já estava preparado. Eu não consegui falar nada. Eu não consegui fechar o vidro e ir embora. E aquelas coisas todas ficaram acumuladas. Porque ele teve a humildade de pedir desculpa, reconhecer o erro. Como a gente tem que fazer mesmo. Então, vocês veem que esse negócio foi uma lição para mim, né? Porque às vezes você vai. O trânsito é um descobridor de comportamento. Com certeza. Tá vendo? Com certeza. Agora você bota o caderninho, seu vernáculo. Vernáculo, usa esse termo. Começar a usar essa Você termo. sabe que o Haroldo conta isso, o Haroldo conta isso. Estava dirigindo lá em Belo Horizonte, o cara fez uma barbeiragem, a gente foi reclamar do cara, foi atrás do cara para reclamar, o filho do lado dele falou assim: pai, faz isso não, pai. Vai que esse homem não, porque essa instituição de
consciência que vem através do estudo, vem através do estudo que eu estou falando, não é só abrir livros, da reflexão, né? Da gente pensar em todas essas coisas. Aí a gente vai mudando o nosso modo de ser, vai deixando, aos pouquinhos a gente vai mudando, porque a gente está aqui para isso. E agora, é mais fácil a gente parar para refletir quando o cara pede desculpa. E se nesse caso ele, além de não pedir desculpa, ainda também revidasse? Aí libera a bestialidade toda mesmo. Haja vernáculo. Haja vernáculo. Vai ver hemorragia nessa hora. Mas esse é o nosso mundo, né? Nós estamos aqui para aprender essas situações. O homem maduro psicologicamente é saudável. Por isso, ama-se e perdoa-se quando se surpreende em erro, pois que percebe não ser especial ou alguém irrepartível. O que é isso? Isso muitas vezes, as pessoas que não reconhecem que estão erradas, reconhecem que têm defeitos, elas são tão orgulhosas, mas tão orgulhosas que elas não suportam a si mesmas. Elas se decepcionam tanto por si mesmas, que elas entram numa situação, elas começam, às vezes a depressão tem origem nisso, tem origem numa autodecepção muito mal trabalhada, muito mal compreendida, porque a pessoa não suporta. Aqui, por isso que no processo de autoconhecimento nós precisamos de coragem para nos autoconhecer. Certo? E é depois que a gente começa a se autoconhecer que a gente começa a amar a si mesmo. O amor a si mesmo é dependente do outro, porque eu tenho que descobrir as minhas mazelas antes. Como é que eu vou me amar a mim mesmo sem remover isso de mim? Né? O Consolador, Emmanuel, perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa. Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Aliás, a própria lei da encarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. Então, uma vez, lá em Botafogo, lá na minha aula mater, que é o SES, eu estava lá falando a respeito do perdão, aí uma senhora falou assim, olha, falar aqui uma coisa aqui. Olha, eu perdoei o meu marido, mas eu não esqueço. Não perdoei. Mas ela não sabe que ela acha que perdoou. Porque a gente vai ver que o perdão é uma forma de amor. Então, eu tenho a compreensão intelectual da necessidade de perdão, mas eu não consigo trabalhar isso dentro de mim. Tenho dificuldade nesse sentido. Concluindo, o lema de Abigail pode ser entendido como seguros pilares para o sucesso da vivência de seres encarnados. Nós podemos usar amor, trabalho, esperança e perdão como verdadeiros pilares do nosso processo encarnativo. Né? Essa consciência da necessidade de amor e de trabalho, de esperança e de perdão, é de acordo com as leis de Deus. Mas viver essa condição precisa ser uma conquista de cada um. Precisa ser resultante de pesquisa, de descoberta e de aceitação espontânea, pessoal e voluntária. Ninguém nos convence de nada. Por quê? Porque todo convencimento passa pelo crivo pessoal. Você pode me falar uma coisa, eu posso dizer certo para você. Mas pode estar certo se eu não aceitar aquilo. Né? Encarnamos para esses exercícios de transformação do negativo para o positivo pelo esforço pessoal. Vivemos um estado
estado ilusório, de irrealidade, porque de disputa egóica que afronta as leis do Criador. O questionamento de Saulo surgiu das dificuldades íntimas no enfrentamento dos problemas. Não sabia o que fazer. Felizes daqueles, portanto, cujos problemas inspiram questionamentos. Então, nós temos problemas? Claro que nós temos problemas. Mas se esses problemas nos inspiram questionamentos, nós estamos em busca da solução deles. Né? Porque se eles subsistem, ou é porque nós os merecemos, ou é porque nós precisamos aprender. Aprendamos a não recalcitrar contra os aguilhões. Esse foi o conselho que Jesus deu a Saulo quando apareceu para ele nas portas de Damasco. Não recalcitrar contra os aguilhões. Significando que quando a vida te trouxer reveses, aprenda a trabalhar isso e use isso positivamente, porque isso vai te reformar. E Abigail repetiu para ele esse conceito. Necessitamos da disciplina que leva ao autoconhecimento, que por sua vez inspira e ensina a autoconfiança, com a descoberta e aceitação das próprias deficiências, mas igualmente das incontáveis possibilidades de nos transformar para melhor, nos libertando do jugo do egoísmo e do orgulho, aprendendo a amar, trabalhar, esperar e perdoar em benefício do próximo e de nós mesmos. Então, as coisas são difíceis, mas é para ser difícil, é tão difícil que você deve. Olha, muito obrigado. Não, eu já terminei mesmo. Obrigado a vocês. Pessoal, cumprimento de período passo coletivo, se posicionarem, tá?